vou te falar uma coisa, né? Bom, chegou a hora da gente ir para os bastidores, respirar na política com o Juliano Zimmer. E agora, no programa Café com Bala... Bom dia, Juliano. Ô, Juliano, tá acontecendo tudo aquilo que a maioria do pessoal de direita não queria, né? Que, primeiro, o pessoal de direita não queria que o Lula ganhasse as eleições, porque sabia que ele ia fazer tudo o que ele está fazendo agora, né? Inclusive indicando o seu advogado pessoal dele, o cara que tirou ele da cadeia. Supostamente, né, ainda, né, a gente pode falar, né, senão depois vem a turma da lacração, aí o cara, ele falou abertamente que todo mundo é a favor do Zanin aí ser o indicado dele, todo mundo uma pinóia, tem que prestar bem mais atenção, todo mundo na casa dele é a favor. Juliano, por favor, antes que eu fale besteira aqui, conduza aí, qual que é a sua opinião sobre isso aí, Juliano? Bom dia. Bom dia, Pedro Bala, bom dia a todos que acompanham o programa Café com o Bala. É verdade, Pedro, você tem toda a razão e falou de forma sintetizada. O Lula concedeu, confirmou no caso, isso já era previsto, né, a aposentadoria do ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal. O ministro deixa a corte amanhã, dia 11 de abril. Ele foi indicado por Lula em 2006 e de lá para cá foi uma atrocidade atrás da outra, né? Ele foi responsável pelo fatiamento da votação do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff em 2016. Ele que ajudou a livrar a Dilma de perder os direitos políticos após o impeachment. Quem não lembra disso, né? O Lula admitiu que vai presentear, né, o seu advogado, como você disse, o Cristiano Zanin, aquele que fez o Gilmar Mendes chorar e soluçar, ficar em prantos para a vaga deixada na aposentadoria de Lewandowski, aquilo que nós já falamos anteriormente também aqui no Café com o Bala. E aí, em entrevista, né, Lula disse que Zanin, seu advogado particular, cresceu de forma extraordinária. E tem mais, Lula disse ainda que nunca influenciou nas decisões do Supremo Tribunal Federal. É uma mentira atrás da outra. Vamos conferir esse trecho da fala do Lula. Hoje, se eu indicasse o Zanin, todo mundo compreenderia que ele merecia ser indicado. Sim, tecnicamente. Tecnicamente ele, cresceu de forma extraordinária. É meu amigo, é meu companheiro. Como outros são meus companheiros. Eu tenho orgulho, Reinaldo. Eu nunca pedi nenhum favor a nenhum ministro. Nunca, nunca, nunca. Ele não foi indicado para me fazer favor. Ele não foi indicado para me proteger. É uma barbaridade, né? Ponto de interrogação. Aí a história, conversa fiada para boi dormir. Uma contradição absurda. Ele disse que os ministros são companheiros dele primeiro. Depois ele falou que nunca pediu favor a eles. Ora, se são companheiros, é lógico que é ele quem indica, é lógico que ele vai pedir favor. Eu lembro que o Valdir Zamus, que foi deputado federal lá pelo Rio de Janeiro, que agora foi colocado como subordinado do ministro da Justiça, Flávio Dino, secretário de Justiça para o Direito do Consumidor. Valdir Zamus já foi contra a condenação de Lula pelo Supremo, que o Lula não ficasse preso. E ele falou em 2018 que o Supremo deveria fechar as portas por favorecer alguns políticos. Ricardo Lewandowski, para quem não sabe, chegou ao Supremo em março de 2006 e prestou muitos e muitos favores ao PT. Quando teve o impeachment da Dilma em 2016, ele era o presidente do Supremo. Não tinha como impedir o impeachment, quer dizer, o Brasil tinha decidido pelo Fora Dilma, as manifestações de rua, um pouco antes, mas decidiram que ela ficaria inelegível, como eu falei agora há pouco. Aí ela disputou o Senado em 2018 lá por Minas Gerais, e perdeu a vaga para o Rodrigo Pacheco, que está aí hoje, do lado do Lula, e que queria ser o próximo ministro do Supremo no lugar do Zanin.
Então esse não foi o único favor prestado, ele foi revisor, o Lewandowski foi revisor da ação penal, do julgamento do mensalão, que começou lá atrás, em 2012, quando o Supremo era presidido por Joaquim Barbosa. Foi colocado na revisão do mensalão para tentar diminuir as penas impostas aos investigados do mensalão, sendo que a maioria era do PT, José Dirceu, José Genuíno e a patota petista. Então, quer dizer, todo esse grupo que iria ser condenado porque o Joaquim Barbosa havia dado penas pesadas na época, condenações e multas a essa turma. E aí o Lewandowski entrou lá para passar um pano nas condenações do mensalão. Ele livrou o Renan Calheiros, o mesmo Lewandowski, livrou o Renan Calheiros de 17 processos no Supremo Tribunal Federal. Hoje o Renan Calheiros não deve nada à justiça graças a Lewandowski. Isso que o Lula nunca pediu favor para ele. Lewandowski desfigurou a lei das estatais, deixado pela Lava Jato, que protegia as empresas e bancos públicos dos interesses políticos e partidários, como o BNDES. São 600 cargos distribuídos a essa turma toda. Como Lewandowski entrou no Supremo Tribunal Federal? A história pouca gente sabe. A mãe do ministro Ricardo Lewandowski era vizinha da Marisa Letícia, falecida esposa de Lula, ex-primeira-dama. As duas conversavam como duas vizinhas em São Bernardo do Campo. Quando a Marisa Letícia virou primeira-dama, a mãe de Lewandowski procurou a Marisa Letícia dizendo que tinha um filho que era um crânio do direito. Aí ele era professor, aquela coisa toda, e daí em 2006, com a aposentadoria do ministro Carlos Veloso no Supremo Tribunal Federal, Lula não tinha nenhum nome em vista, nenhum candidato à vaga do Carlos Veloso. Aí Marisa chegou, a Marisa Letícia, e disse para o Lula que a vizinha tinha um filho que era um talento em direito. E aí foi assim que o Lula nomeou o ministro do Supremo, que o Lewandowski dessa forma chegou ao Supremo Tribunal Federal. E eu me lembro que no passado, Juscelino Kubitschek, como a coisa era diferente. Juscelino Kubitschek foi eleito presidente do Brasil em 1955, recebeu conselhos do jurista renomado Sobral Pinto, defensor dos direitos humanos, e daí, para pagar esses conselhos, o Juscelino queria nomear o Sobral Pinto como ministro do Supremo Tribunal Federal, e ele negou, dizendo que era inconstitucional. Ele disse que iriam achar que o presidente estava agradecendo um apoio e ele não gostava de misturar as coisas como um bom jurista constitucionalista. Quer dizer, a tese do doutorado do ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, diz que nenhum presidente tem o direito de nomear alguém por agradecimentos. E o Lula está agradecendo a liberdade que ele obteve com a ajuda do advogado dele, Cristiano Zanin, dando um cargo no Supremo Tribunal Federal. O Zanin passou o processo inteiro do Lula mentindo e entrando no Supremo com mentiras, com falsos argumentos. E agora ele entrando no Supremo como ministro, vai passar o resto da vida votando a favor do Lula para agradecer o seu padrinho político, assim como fez Ricardo Lewandowski durante toda a sua carreira como ministro do Supremo Tribunal Federal, se aposenta com a memória suja como um jurista que jogou de um lado político, viu, Pedro Bala? Tchau.